Olá, queridos e queridas do Evangelho da Noite, amigos e amigas do culto do Evangelho da Noite. Hoje faremos o culto do dia 17 de março de 2022. Vamos para apurar a nossa sintonia com o Altíssimo. Vamos ler o livro Vinha de Luz, na lição 93, Cães e Coisas Santas. Não dei aos cães as coisas santas. Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas, de nenhum modo, se reportava Jesus à afeição literal da sentença. O mestre, lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras, é também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas. O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente, porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isso não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor: seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confia à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência, que se lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho. E, em consequência dessa leviandade, é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Graças a Deus. Lembra que eu venho falando, sublinhando a questão de não pregar para quem não quer, para quem não está demonstrando para você que não está sintonizado, que não quer receber aquela mensagem naquela hora. E eu achei que essa página é bastante oportuna, tendo em vista essa mensagem que vem sendo sublinhada aqui nesses cultos. Então a gente vai fazer a conexão com o mais altíssimo possível, que é graças a Deus, dar graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, que foram os enviados a nós
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua numerosa falange de benfeitores. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e benfeitores espirituais, anjos guardiões e guardiães ou guardiães, esses espíritos amigos e benfazejos que tanto nos assistem. Queremos agradecer a semana que recebemos de suas mãos dadivosas e agradecer também pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, reunidos, para passar essa hora juntos, na vibração mais próxima do mais altíssimo que conseguimos atingir, que conseguimos receber aqui onde estamos. Jesus Cristo, vem e abençoa o nosso lar, as nossas mentes e corações, os nossos templos, e que nós possamos, ao longo dessa hora, darmos um pequeno passo na direção dessa sintonia com o Cristo cósmico universal, o nosso Cristo interno, e que nós possamos, Senhor, ainda levar para as nossas vidas diárias essa vibração de reharmonia, de reconexão, de recompreensão. Que todos os nossos lares sejam beneficiados, assim como todos aqueles outros lares que estão aí na vizinhança, no raio de ação desse culto. Que assim possamos dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo graças a Deus e também dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Então, hoje nós veremos a última parte do capítulo 5, que é aquele texto que ficou entre o início do contato de Cristo com Jairo. Então era o pedido de Jairo, aí vem essa narrativa e vem a filha de Jairo. Nós já vimos na vez anterior o pedido de Jairo e a filha de Jairo, que é o início e o fim da história em relação a Jairo e sua filha. E no meio tem essa narrativa que muitos denominam a hemorroíça, outros dizem a cura da hemorroísa, e o Pastorino denominou de a cura da hemorragia. E o Marcos, na tradução de Pastorino, narra assim: ora, uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, gastando tudo o que possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia para si mesmo, internamente, porque dizia, deixa eu andar um pouquinho o texto, se eu tocar somente sua veste, ficarei curada. No mesmo instante, secou a fonte de sangue e sentiu em seu corpo que estava curada de seu flagelo. Conhecendo Jesus logo por si mesmo, o poder que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou meu manto? Responderam-lhe seus discípulos:
vês que a multidão te comprime, né? E perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, receosa e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bonito, né? Muito bonito. Os 3 evangelistas sinóticos narram isso, né? O Mateus, o Marcos, que é esse texto que eu acabei de ler, e o Lucas. E é interessante que eles narram, então, assim, várias coisas interessantes. Primeiro, onde eles puseram esse texto. Todos 3 puseram no meio da história da filha de Jairo. No mesmo lugar. Não é o mesmo, dentro dos evangelhos, não é o mesmo capítulo com os mesmos versículos, número. Mas a narrativa começa com Jairo pedindo a Jesus para ver a filha dele. Quando Jesus está se deslocando para a casa de Jairo, aí aparece a hemorroísa. E acontece todo esse episódio com a hemorroísa, e aí Jesus continua a se deslocar para a casa de Jairo, que aí vem a cura da filha de Jairo, que também foi vista na semana passada. Quando eu faço esse estudo, eu prefiro fazer os 3 juntos, porque os 3 têm uma unidade, tanto é que os 3 evangelistas sinóticos colocaram da mesma forma. Mas, aqui por uma questão didática e do tempo, eu aceitei a divisão de Pastorino. Pastorino divide assim, né? A história da filha de Jairo e agora a história da hemorroísa, tá? É interessante notar, quando a gente fica falando no ar-condicionado o ar é mais seco, aí resseca. E eu, na quinta-feira, já dei aula de tarde, a tarde toda, dessa maneira aqui. Então, minha garganta aí, eu tinha tosse, né? Minha garganta fica ressecada. Então, olha que interessante. A narrativa da hemorroísa, ela está mais completa em Marcos mesmo, tá? Para você ter uma ideia, Mateus narra, começando pelo mesmo evento, e ele faz isso em 3 versículos. Né? Porque Mateus é um evangelho longo, mas é por causa daquelas citações que ele faz do Antigo Testamento. Quando ele entra na narrativa de Jesus, que aí são os fatos novos que Jesus traz, aí já ele não é tão descritivo. E o Marcos narrou bem, né, detalhadamente, e o Lucas também detalhadamente, que você sabe que o Lucas sempre faz uma coisa mais completa, porque ele entrevistou as pessoas, mas Lucas gasta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lucas também faz em 6 versículos. O Lucas é o que costuma se prolongar, dar mais detalhes. Mas olha só que interessante também. Todos começam com uma informação que vocês que já são iniciados já pegaram. Mateus. Ora, uma mulher que padecia 12 anos de hemorragia veio por detrás dele e tocou-lhe a borda do manto. Isso é Mateus, que já vai amarrar. Mateus, esse. Marcos, que a gente acabou de ler. Ora, uma mulher que padecia 12 anos de um fluxo de sangue. Aí ele vai narrar mais coisas.
Lucas. E uma mulher que por 12 anos tinha um fluxo de sangue e que gastara com médicos. Aí continua. Repara que todos os três começaram com a informação de que a mulher estava sangrando há 12 anos. Né? Então, para efeito de cura, tudo bem que vai dar uma dimensão de que é uma coisa que vinha rolando no tempo, não é uma hemorragiazinha de 2 meses para cá. Mas vamos lembrar que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos. Ela não estava 12 anos narcoléptica, mas ela tinha 12 anos. Então repara, olha só, se alguém achou, porque na outra vez eu chamei atenção para isso, o número 12. Se alguém achou assim, o Mauro fica exagerando, olhando para esses números, 12 é 12, né? Então, se alguém estava pensando nisso, essa narrativa está no meio da filha de Jairo, e a mulher padece desse mal há 12 anos. Na Bíblia, os números não são aleatórios. Até porque a gente está em Novo Testamento, mas Jesus era judeu. E, em princípio, ele veio para judeu. Então, ele usa números da Bíblia. Ele vai fazer o jejum dele de 40 dias no deserto. João Batista já tinha feito 40 dias no deserto. O povo judeu foi escravo 400 anos. Quando ele foi liberto, ele vagou 40 anos no deserto. Então, os números, eles querem dizer coisas. A gente pode até não saber interpretar, mas que eles querem dizer, querem. Porque isso tudo não é um texto qualquer, o que, né, dá a impressão assim, foi lá, lançou lá um... Esses textos, se você olharem a unidade deles, quando me dizem, quando eles faziam o concílio para decidir qual era o livro que entrava, lá no concílio eles estavam inspirados, porque eles falam, esse texto aqui é divinamente inspirado. E você vê que assim, será que quando escreveram isso, tinham toda esse saber? Entendeu? Assim, eu acho que não. Até porque quem escreveu foram homens evoluídos da época, mas assim, e quando foram escritos, Jesus não estava mais na Terra. Então não é nem dizer assim, eles estão sob a égide de Jesus, estão ali divinamente inspirados. Não. Novo Testamento foi todo escrito depois que o Cristo morreu. Jesus não escreveu nada e nem ditou, porque o Paulo, que vai fazer no Atos dos Apóstolos, vai levar a mensagem para os gentios, o apóstolo dos gentios, Paulo ditou muita coisa, até porque o Paulo viveu muito, ele ficou velhinho, muito velhinho, e ele ditou muita coisa. Assim mesmo, quando fizeram o concílio e aceitaram as cartas, eles foram olhando pelo texto para ver, esse texto é divinamente inspirado, pela maneira como se expressa, pelas palavras, né? Depois as cartas foram sendo analisadas. Hoje em dia tem 7 cartas das 14 que quase todo mundo já aceita que realmente não foi Paulo diretamente que escreveu. Então, aqui, você vê, esses evangelhos foram escritos em lugares diferentes, por pessoas diferentes e com referencial diferente.
Então o cara, ele botou 12 aí os 3 trataram do assunto, João já não vai tratar. Porque o João não fica enumerando milagres, João vai direto na mensagem. Então o que esse 12 está dizendo aí pra gente? Né? Que ela, ali no primeiro versículo de todos, já está dizendo, mas ela estava curada, ela tinha vencido a prova. E essa prova era material e era espiritual. Da onde eu tirei isso? É o sangue. Botaram sangue no meio a filha de Jairo. Jesus foi lá e, vamos dizer, para a maioria do povo fez a cura. Ali tem uma cura, mas não é uma cura dádiva. O que ele está mostrando com esse episódio, Jairo se apresenta e faz o pedido. Jesus, vai lá em casa que minha filha está expirando. Então começa que eles estão tratando desse assunto, né? O que é do espírito, o que é da carne, que a cura tem que ser espiritual e material. Em fazendo a cura espiritual vai refletir no material, o material vai acompanhar. Então, é colocado o problema, é o problema de Jairo. A menina está dormindo. No caminho aparece a hemorroísa. Ela sangra há 12 anos. Lembra que eu falei que transpor um corpo d'água é transpor um nível da sua vida, da sua evolução, da sua vida evolutiva? No caso, Jesus fez a transposição, levou os apóstolos juntos. Lá era um teste para os apóstolos, para ver se eles poderiam mudar de nível, que é aquele momento que fica todo mundo gritando que nem uns loucos dentro do barco, e Jesus lá dormindo, calmamente. Cara, você aceitou que aquele ali é o Filho de Deus. Você está nessa alvoroço por quê? Se o barco afundar, é para o barco afundar. Porque o Filho de Deus está ali. É para afundar. Você não vai ter nada no universo que faça você deter esse barco de afundar. Então, recolha-se, sintoniza com Cristo, ele está ali dormindo. Ali tinha uma... Agora aqui, a hemorroísa, ela está perdendo líquido, fluido. Em todas as correntes, sangue é vida. É uma representação da vida, da alma. Né? Desde que o bichinho é mais primitivo, às vezes o bichinho mal tem sistema vascular, mas ele tem um fluido que banha os tecidos, e quando ele contrai a musculatura, esse fluido permeia os tecidos. Tem animais que têm sangue azul assim, dessa cor. E tem animais que têm sangue verde. Isso, né, tem uma outra dimensão que algum dia a gente vai aprender, tá? Mas esses animais não têm um sistema vascular muito desenvolvido. Enfim, o sangue é vida. Por quê? Mas isso é um dado completamente desconectado? Não. Porque o sangue, você fala assim, o meu tecido muscular, tem músculo aqui, né? Músculo é um tecido que tem no corpo inteiro, desde o dedão do pé até aqui o couro cabeludo. Eu faço assim, porque tem musculatura. Aí é um tecido. Quando você vai no açougue, eu quero comprar patinho, quero comprar lagarto, isso daí é o nome do músculo, lá pro açougueiro. O açougueiro olhou, estava lá fazendo a anatomia do boi, e parece um patinho. E aqui, isso aqui é mais compridão assim, roliço, é o lagarto, redondo. Aí o outro é aberto, e esse aqui é o lagarto plano. Enfim, tudo isso aí é músculo. O sangue, as pessoas não percebem, mas o sangue é um tecido. Só que a matriz dele
não é dura, não é sólida, é um tecido fluido. E qual é o dever dele? É carregar o oxigênio, o ar. Quando Jairo se apresenta, ele vai para Jesus e fala: minha filha está a expirar. Ela está perdendo. Entende? Ela está perdendo a alma, a ânima, o que anima o corpo. O sangue é o que transporta o oxigênio até os tecidos mais profundos. Quem é o oxigênio? O prana. Prana. Se eu não fizer isso, eu não existo nesse plano. A minha alma vai continuar existindo, meu espírito. Mas para atuar nesse plano, eu preciso dessa dimensão materializada. Eu só consigo fazer isso graças a duas coisas. A ânima, né? Que é a força energética que anima esse corpo, que tem uma intencionalidade, uma individualidade, não ainda a individualidade, quando o Pastorino fala individualidade, ele está se referindo ao Espírito Crístico, ao Cristo. E aí cada um tem uma individualidade. E tem a personalidade, que é essa persona que está aqui hoje, que se chama Mauro Vilas Boas, mas que já teve diversas outras personas, né? Daí personalidade. Já teve diversas outras personalidades. Para que isso aqui aconteça, para que esse pequeno milagre aconteça, e não é tão pequeno, eu tenho que ter uma conexão. Isso aqui é uma marionete, é um fantoche, né? Eu tenho que ter uma conexão através do tecido nervoso com esse princípio inteligente que é etéreo, mas no nosso caso ainda é até bastante materializado, porque a gente não está tão evoluído ainda, estamos presos a esse orbe terrestre. Mesmo o nosso duplo etérico, o nosso corpo etérico, ele tem ainda elementos e moléculas que são materializadas. O que eu estou falando? Estou falando assim, entre eu e a câmera, olha aqui, minha mão está fazendo assim, ó. Entre eu e vocês, aí tem o quê? Aí vocês vão dizer, nada. Aí, sua mão indo para lá e para cá. Não, tá cheio de moléculas de ar. Tá entendendo? Então, assim, não tem nada. O nada você tem no vácuo. Aqui você tem coisas. Deixa eu ver se eu tenho aqui minha... Não lembro onde eu botei a minha seringa de demonstração. Depois eu trago para vocês. Não está aqui minha seringa de demonstração. Eu trago na próxima, prometo. Na próxima culto. Então, tem mesmo, não é para vocês, né? Vocês sabem que tem, que senão a gente nem estava aqui, eu já teria morrido. Então tem coisas aqui. Mas aí, mas Mauro, eu vi lá, eu fiz quinta série do primário, eu sei que tem. Mas é só isso que tem? Não, tem todas as operadoras de telefonia, todas as rádios FM, todas as televisões aqui. Eu estou vendo? Não está vendo. Não existe porque eu não estou vendo? Aí é ciência. Como já tem gente, como ainda tem gente acreditando em terra plana, aí eu já não posso fazer nada. Enfim, muita coisa existe que você não percebe. E o ar que eu tomo, que o meu sangue, que é um tecido, vai levar aos outros tecidos e possibilitar que eles continuem acontecendo, e que é energia, que os caras lá do outro lado do mundo, quando o Cristo veio, já sabiam disso há 4.000 anos, o dobro que a gente tem de Cristo no mundo. Esse negócio do plano,
você prestar atenção na inspiração, que você está tomando energia do éter, do cosmos, porque a Terra não é um sistema isolado. E você, quando põe para fora, vai colocar, todo o organismo vai querer exalar, vai querer se desfazer do que não usou, ou do que é fruto do metabolismo, que foi metabolizado. Tá? Então é disso que está falando, por isso está no meio. A filha de Jairo estava dormindo, depois ela acorda. Ela tinha 12 anos. A hemorroísa é uma das passagens, sou suspeito que eu acho tudo lindo. E aí, a hemorroísa, que foi apresentada, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou o manto. Ela foi intuída, porque ela dizia para ela mesma: se eu tocar somente sua veste, ficarei curada. No fundo, ela já sabia que ela estava curada, que aquilo ali era a cicatrização da ferida, era o aval do avatar. Jesus Cristo estava ali, eu vou tocar no manto, não é nele. Olha que coisa linda. No mesmo instante, o flagelo secou, fonte de sangue, ela sentiu que estava curada. Aí, conhecendo Jesus logo, por si mesmo, o poder que lhe saíra, aí Jesus sentiu. Isso é um texto, eu chamo sempre atenção, né? Porque parece até texto espírita. Conhecendo Jesus logo por si mesmo, o poder que dele saíra, e nos outros evangelhos fala mais ou menos: alguém me tocou, percebi que de mim saiu um poder. Isso é em Lucas. Está entendendo o fluxo de energia? Essa energia que você não vê, mas que existe, ela estava pronta ali, ela estava pronta para receber. E ela chegou lá e tocou e ela recebeu. E ele sabia, claro que mesmo sem ver, ele sabia que era ela ali, né, que ele tinha onisciência. Mas fazia parte da cura. Quem me tocou? Aí te juro, a primeira vez que eu li isso aqui para apresentar, conhecendo Jesus, ele virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem tocou meu manto? Respondendo-lhe seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? Né? Responderam-lhe seus discípulos. Na hora que eu li isso, eu falei assim: isso não é seus discípulos. Quem falou isso foi Pedro. Eu falei: cara, responderam-lhe, até porque não ia todo mundo responder, seus discípulos. Eu falei: gente, foi Pedro que falou isso. Aí, quando você lê lá em Lucas, alguém me tocou, que percebi que de mim saiu um poder. Vendo a mulher que não tinha ficado... Como é que é? Aqui. Não, ele tocou, aí ele perguntou: quem me tocou? Negando-lhe todos, aí todo mundo faz assim: não fui eu. Aí disse Pedro: a multidão te comprime e te sufoca. E você perguntas: quem me tocou? O Pedro. Assim, Jesus andando para a casa de Jairo e o povo, ele pediu para o povo não ir com ele, deu uma aliviada, porque ele falou: eu volto. Mas você acha que o povo, ainda mais que no caminho vai agregando mais, e ele andando e o povo lá: eu quero também, entende? Aí o Pedro, sem paciência: maluquice é essa, Jesus? Está todo mundo te encostando, te sufoca, a multidão te comprime e sufoca. E perguntas: quem me tocou? Mas ele estava se referindo à mulher, e a mulher então se identifica, diz que foi ela e conta a história. Porque você sofrer de mal do sangue na época era uma coisa, era uma pecha. Ela não contou isso nunca para ninguém. Então era porque isso era uma falta grave. Assim como você ter lepra te isolava, você nem podia viver na cidade, e se o casal casava e não conseguia ter filhos, era um casal amaldiçoado,
Entende? E se você tinha um filho com deficiência mental, você vê que nessa época não aparece nenhum personagem com deficiência mental. Eles provavelmente matavam. A família não deixava nem ninguém saber que teve um filho com deficiência mental, até porque as pessoas estavam ali para trabalhar. Então, assim, não podia levar ninguém, né? Assim, a não ser que depois a pessoa já tivesse grande e aí tivesse um problema qualquer, aí a família suportava, né? A família e os amigos. Mas a parte mais bonita é quando ela conta para ele e Jesus vira e fala: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ele sacramentou a cura. Ele disse: fui eu que te curei, que eu botei minha mão. Filha, a tua fé te curou. A maioria das curas, dos milagres. Lembra, Lázaro não tinha morrido. Ele fala. Isso é uma fofoca? Eu peguei em outro livro? Não. Jesus fala. A filha de Jairo, a menina não está morta, ela dorme. No caminho, ele cura a hemorroíça. Filha, a tua fé te curou. Então, tem muito mais de nós mesmos do que de Cristo, né? Claro que no cômputo geral, o caminho geral foi o Cristo que veio há 2000 anos, morreu por nós para trazer essa mensagem. Não é para fazer resgate automático de karmas, né? Como as outras creem. Ele veio para trazer o caminho, esse caminho da felicidade. Então vamos passar agora para o nosso passe fluídico terápico, nos colocando na posição de receber. Tem também que saber receber, né? Vamos tocar lá o manto de Jesus. Para receber precisa tocar o manto de Jesus. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes, amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo na nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional,
inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e as nossas casas espirituais e as nossas egrégoras de família individual. Agradecemos muitíssimo a semana que tivemos, agradecemos esse culto e queremos então dar a nossa contribuição para o planeta, Senhor Jesus. Antes, porém, que nossos lares físicos e espirituais tenham sido higienizados e que nossos corpos tenham sido reharmonizados e que nós possamos, Senhor, levar para a nossa vida do dia a dia essa vibração magnífica. Queremos mandar, Senhor, para todo o planeta vibrações maravilhosas de luz, de paz e de amor, Senhor. Mandar um quanto de luz, Senhor, um quanto de energia para a saúde do planeta, para a saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada, que tem a ver com esse planeta Gaia, e um quanto de luz para a transição planetária e uma vibração maravilhosa levada pelos arcanjos celestiais para envolver as mentes e os corações dos dirigentes mundiais, dessas pessoas que estão na posição de mando, de poder, de decisão, dessas outras que não detêm o poder político, mas que detêm o poder material e que, por isso, as suas decisões, os seus fazeres interferem na vida diária de milhões de pessoas, às vezes, mas que sejam milhares de pessoas, que sejam o prefeito de uma cidade com 10 mil pessoas, que seja pessoas que influenciam na vida de pessoas, que elas possam ser envolvidas e inspiradas da melhor maneira possível através de seus guias e protetores espirituais. Dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, ao final de mais um culto do Evangelho da noite, gostaríamos de pedir a tua permissão para dar por encerrado esse culto do Evangelho da noite, dizendo o lema da Casa da Aliança da Fraternidade, paz e fraternidade, e dizendo o lema de Francisco de Assis, paz e bem. Graças ao bom Deus, que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo. Obrigado.